E é o que eu agradeço estar aqui com vocês hoje, para nós conversarmos sobre esse tema, que me é caro já há muitos anos, né? Inteligência artificial, que eu tenho a convicção, e vou tentar mostrar para vocês aqui, é a maior transformação que a humanidade já passou. Né? Nós nunca tivemos uma oportunidade, um desafio como esse. Eu faço comparação nos meus livros com a Revolução Industrial, mas é completamente diferente, eu vou falar um pouco por quê. E eu preciso dizer uma coisa que não estava aqui, mas é importante. Em 2018, nós criamos no IESB, eu criei o primeiro curso de inteligência artificial do Brasil, graduação. Ninguém falava em inteligência artificial. Né? O ChatGPT foi lançado em 2022. Mas eu via que a onda estava vindo, porque eu estava acompanhando por esses fóruns o que estaria vindo. E os meninos que entraram nesse curso em 2018, alguns deles, vários já formados, no meio do ano eles já estavam formados, né, com empregabilidade imensa, e hoje a mesma coisa. Mas a minha ideia não era formar só técnicos, era formar o profissional ético, né, com a consciência do que é essa... Não é uma ferramenta, é muito mais do que uma ferramenta, mas do que é a inteligência artificial. Bom, nós precisamos nos lembrar, vários de nós aqui, e mesmo os mais jovens, nós nos lembramos do videocassete, nós nos lembramos de gravador, nós nos lembramos de DVD. Segunda-feira era um dia interessante, vocês lembram que sexta-feira a gente ia nas locadoras pegar o vídeo e tinha que devolver na segunda, não é? Tinha que ser rebobinado, senão você pagava multa, né? Quem aqui já comprou a enciclopédia Barça? Né? Todo o conhecimento era da enciclopédia Barça. Eu me lembro que eu era professor auxiliar lá em Viçosa, Minas Gerais, deve ter muitos mineiros aqui. Eu, professor lá em Viçosa, com 3 filhos, eu comprava a Barça em 12 pagamentos. Não tinha cartão, não. Era aqueles boletim. A gente comprava, porque eu não conseguia comprar à vista. E era a fonte de conhecimento. E chegava no final do ano, no início do outro, ele vinha vender a atualização do ano que você comprou. Vocês lembram disso? O livro de atualização. Era a fonte de conhecimento. O funcionário de UFV não podia comprar, porque o salário era menor. Eu pagava com dificuldade. Ou seja, o conhecimento era limitado. Hoje, com o Google, aqui no nosso celular, o filho do Elon Musk e o filho de qualquer pessoa no Brasil tem acesso ao mesmo conhecimento de graça. Isso é tecnologia. Né? A tecnologia é algo que vem, se nós soubermos utilizar, para gerar inclusão. As fitas, hoje nós temos Netflix, Prime, você tem todas as fitas no seu controle por R$30. Tá? Então, democratiza. Na realidade, como é que ela faz? Digitaliza, depois que ela digitalizou, ela democratiza, porque ela desmonetizou. Então, essa é a tecnologia, a gente não lembra, né? Mas hoje isso é mais potente do que o computador que levou o homem à Lua. Né? E nós nos esquecemos da tecnologia. O futuro é muito mais rápido do que nós pensamos. A frase não é minha, a frase é do Peter Diamandis, um grande pensador e criador da Singularity University, que é uma coisa fascinante. Eu vou rapidamente falar com vocês a linha do tempo da IA, porque tem muita gente falando de inteligência artificial como se fosse uma coisa que surgiu do nada. Não é uma coisa nova, só que ela estava muito presa na academia. A primeira vez que se falou em IA foi o Alan Turing. Vocês já viram falar do teste de Turing? O Turing queria saber o seguinte: será que as máquinas vão ser capazes de pensar um dia? Então, em 1950, ele criou, né, num trabalho que ele publicou, as máquinas podem pensar, e será que um dia nós vamos conversar com as máquinas sem saber que elas são máquinas? Hoje isso acontece, você não tem a menor ideia que está conversando com a máquina. Você veja, em 1950, mas o termo inteligência artificial não foi aí. Foi um pouquinho mais tarde, em 1956, que o John McCartney, ele é que define o termo inteligência artificial. Você veja, nós estamos falando algo que tem mais de 70 anos, né? Estamos aí 69 anos que ele lançou o termo inteligência artificial. Foi uma conferência de Dartmouth e ele propôs o termo inteligência artificial. Aí nós tivemos, na década de 90, as redes neurais artificiais, muito na academia ainda, tá, gente? Isso aí estava dentro das universidades. As redes neurais é pensar como é que os nossos neurônios funcionam e
ensinar esses neurônios a responder, né, alguma questão que nós tenhamos. Não era a inteligência artificial que nós temos hoje, tinha que programar muito. Você tinha que ter muita programação e era muito limitado. Não era ainda o que a gente chama de deep learning, né? Era o surface learning, era uma coisa mais de superfície. Nesse momento, aí eu vou mostrar depois, eu criei lá em Viçosa uma linha de pesquisa nessa área de redes neurais, para ajudar na irrigação, nas questões meteorológicas e nas questões ambientais. Então, aí nós estamos na década de 90, muito dentro da academia, tá? Dentro das universidades. Em 1997, nós tivemos uma coisa simplesmente fascinante. Não sei se alguns de vocês gostam de xadrez, eu gosto muito, sempre gostei muito de xadrez. O Kasparov, que era um dos melhores jogadores do mundo, era ele e o Bob Fischer, estado-americano, ele russo. O Brasil tinha um também, o Mequinho, vocês lembram? O Mequinho, que era um excelente enxadrista. O Deep Blue venceu o Kasparov em 97. E nunca mais o ser humano conseguiu vencer o computador. Então, o Deep Blue da IBM venceu o Kasparov. A partir daí, o homem não consegue mais vencer. Por quê? Mas era um computador, não era uma inteligência artificial como nós conhecemos hoje. Ela era simplesmente para atender o xadrez. E ela conseguia projetar muitas coisas com muito mais habilidade do que o Kasparov. Você veja, isso em 97, a máquina já venceu o homem em um jogo de raciocínio. Vamos para frente um pouquinho. Mostrar que o tempo passa. Aí, em 2010, vem o conceito que mudou tudo. É esse cara, o Geoffrey Hinton, que trouxe o Deep Learning. Quer dizer, não vou ficar mais só nas redes neurais, eu vou aprender como é que faz as conexões, como é que faz as coisas, eu vou aprofundar o aprendizado. Esse conceito, em 2010, ele revolucionou tudo que a gente conhece de fala, imagem e linguagem. Tá? Mas isso foi lá em 2010. Em 2012, baseado no trabalho de Geoffrey Hinton, teve o que nós chamamos da ImageNet. Isso aqui é uma coisa que eu fiz, tá, gente? Tem pessoas que podem discordar desses marcos aqui, mas eu tentei ser o mais preciso possível. Em 2012, elas começaram a entender imagem. É muito difícil para a inteligência artificial separar um gato de um cachorro. Eles têm orelha, têm rabo. Não é fácil, eles não aprendem como a gente aprende pela experiência, né? Uma criança, nós aprendemos pela experiência. Você vive o mundo físico. Eles não vivem o mundo físico ainda, né? Os robôs humanoides já estão vivendo. Mas, por exemplo, eles não têm uma noção de peso. Se você perguntar para ele quanto pesa o celular, ele não consegue ter essa experiência física, né? Ele tem outras experiências. Mas isso aí foi maravilhoso, porque ele começou a decifrar a imagem, ele descobriu o que era gato, o que era cachorro, o que era um pássaro, um papagaio, de uma arara. Então, isso aqui foi um marco imenso, lá em 2012, que vai dando, eu quero mostrar que é uma construção, né, para nós chegarmos onde nós estamos hoje. 2016, esse é maravilhoso. Alguém aqui conhece o jogo Go? O jogo Go é muito julgado. Eu vou muito na China, todo ano eu vou na China, tem uns 12 anos que eu vou todo ano na China, para conversar com o pessoal sobre inteligência. E eu aprendi a gostar do jogo Go. O jogo Go, eu vou simplificar, que ele é muito complexo. Ele tem 19 linhas, 19 colunas. Pedras brancas e pretas. Ele é muito simples, aparentemente. Você coloca as pedras e seu objetivo é dominar alguns territórios. Tá? Só que tem mais possibilidades de jogada no Go do que tem átomos no universo. Xadrez nem chega perto, xadrez é brincadeira de criança. A possibilidade do Go é infinita, as alternativas que você tem. E o AlphaGo, que foi criado pela Google, um dos maiores gênios, é o Demis Hassabis, que é um pesquisador, venceu o Lee Sedol, que era o maior jogador, campeão mundial de Go. Mas não é só venceu. Tem o seriado na televisão, tá? Quem tiver... Tem o seriado? Não, tem um documentário, que vale a pena ver. Quem quiser ver detalhes, está lá. É em inglês, mas creio que tem legenda. Tal. Eles jogaram 5 partidas. O computador foi ganhando. E na terceira partida, segunda ou terceira, creio que foi na terceira,
Teve um negócio muito interessante, que teve comentarista, foi transmitido para o mundo inteiro esse negócio, né? Principalmente para a Ásia. Ele fez uma jogada chamada jogada 37, o computador, né? Ele fez uma jogada, o AlphaGo, que os comentaristas todos falaram, esse cara está maluco, eles erraram. Ele errou. Quando chegou na frente, a jogada era genial, nenhum ser humano conseguiria imaginar aquela jogada. Ele ganhou. Ninguém conseguiria imaginar aquela jogada, ou seja, ele criou. Ele fez muito mais do que simplesmente projetar jogadas. Foi aí que a China criou o seu Programa Nacional de Inteligência Artificial. A China criou em 2017. 2017, que ele percebeu que tinha algo muito maior do que somente uma máquina que resolvia problemas. Havia algo estratégico, geopolítico, que ia impactar a humanidade. Veja bem, a China criou aí, tá? A visão dos caras, né? Falou, opa, aqui tem algo a mais. Isso aqui foi um grande marco, tá? Na história da inteligência artificial. 2022, vocês devem se lembrar do lançamento do ChatGPT. Em 5 dias, teve 1 milhão de usuários. Foi a tecnologia mais incorporada nas atividades humanas. Hoje tem cerca de 700 milhões de usuários. Quando você considera pago e não pago, passa de bilhão. Que mudou completamente a forma como a gente lida com isso. Você não precisa programar mais. Você chega lá e fala, por favor, o que aconteceu? Tá, ele te responde. Não, fala isso para uma criança de 10 anos. Fala para uma criança de 20 anos. Eu não entendo nada disso, me ajuda a saber sobre isso. Não, mas eu queria aprofundar. Você conversa como a gente, por isso que eles são chamados de Large Language Models, ou modelo de linguagem natural. Você não precisa saber programar mais. Isso está... Pois é, estou te vendo agora, prazerão. Mudou completamente a nossa relação. E isso é que está transformando. Tá? Isso foi em novembro de 2022. E aí, depois o GPT-4, agora já saiu o 5, que é simplesmente... É fascinante. Eu tenho trabalhado com o 5 desde que ele saiu. Eu trabalhei com a primeira versão antes dele sair, porque eu estava no grupo internacional, a gente foi trabalhando. E assim, é impressionante o que está fazendo. E aí, amplia completamente as aplicações, né? Vamos lá para mim, aí tem um passo aqui extremamente importante. Eu não sei se vocês viram, a inteligência artificial ganhou 2 prêmios Nobel. 2. Seria impossível ganhar o prêmio Nobel, foi de Química e Física, sem inteligência artificial. Foi ela que ganhou, trabalhando com pessoas, claro, né? Mas uma capacidade incrível de transformação na química e na física, o AlphaFold e o física com simulações quânticas. Ou seja, reconhecida pela academia e pela ciência mundial como transformadora. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que nós estamos esperando para 2025 e além? Primeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho acompanhado isso, como eu disse para vocês, há muito tempo, né? Tem dia que eu fico sem dormir. Minha mulher fala que eu fico mesmo. Mas não é preocupado, não. É legal. Eu não tenho a menor preocupação com esse filme de Hollywood que vai destruir a gente. Não, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é porque a mudança é semanal. Mesmo para quem acompanha diariamente, eu acompanho diariamente com colegas do exterior, o que vem? Robô humanoide. Vai vir uns robôs. Vocês não sabem o que está por vir. Em breve, nós vamos ter muito. Japão, China, estão muito avançados, Estados Unidos também. Japão é uma questão de necessidade. Eles estão investindo muito nos robôs humanoides. A expectativa é que em 10 anos nós tenhamos 7 bilhões de robôs humanoides na humanidade. Vai ser algo barato para você comprar. A gente vai ter em casa, né? Então, a IA super inteligente. A minha projeção é 2029, nós vamos ter a IA que vai ser mais inteligente que a soma de todos os seres humanos. Muito mais inteligente e com autonomia. Por isso que ela não é simplesmente uma ferramenta, porque ela tem autonomia. Ela pode chegar a ter consciência. É um debate mais longo para a gente ter, né? Mas tem coisas fascinantes acontecendo. No meu segundo livro, eu vou falar um pouco sobre eles aqui, eu vou dar 2 detalhes para vocês. Eu conto lá com a fonte. Tem uma inteligência artificial que se negou a desligar. Eles mandaram desligue e ela não desligou. Teve uma outra que eles iam substituir por um modelo, isso foi em ambiente de teste, tá? Eles iam desenvolvê-la, trocá-la por uma versão mais nova, sabe o que ela fez? Ela chantageou o engenheiro. Ela descobriu que ele tinha um caso extraconjugal
E ela mandou carta para ele: se você me desligar, eu vou te denunciar, desse jeito. E mandou para a empresa toda. Ela teve consciência? Não. Eu explico lá. Tecnicamente é o seguinte: eles ganham recompensa para fazer uma tarefa. É uma função matemática, tá? Não tem nada de consciência. Ela não sabe que está fazendo isso. Mas se esse cara me desligar, eu não vou cumprir a minha tarefa. Ela tinha que cumprir a tarefa, então ela usou todas as formas que ela tinha. Essa é a questão da ética, né? Dependendo do comando, a inteligência artificial não faz o que você deseja, ela faz o que você comanda. E ela tem pesos, né? Você tem que definir o que você vai fazer. Então, uma das minhas preocupações é que hoje está na mão de 5 empresas e 3 países. E na mão errada pode ser simplesmente um terror. Na mão certa pode ser a grande redenção da universidade e a nossa transição para algo bem legal. Mas tem riscos, né? Teve um caso muito interessante de uma inteligência. Ela tinha, agora não tem mais não. Ela tinha muita dificuldade de ler. Sabe aqueles negócios, prove que você é humano? É o CAPTCHA, né, que chama, né? Ela tem dificuldade nisso. Aí, eles sabiam, isso é tudo em ambiente de teste, tá, que eles fazem. Deram para ela responder, ela não conseguiu responder. Aí, ela descobriu acesso a um site, e esse site ajuda pessoas que têm dificuldade com a computação a entrar em alguns lugares. É um site, é um grupo correto, eles fazem isso eticamente para ajudar, às vezes, as pessoas que não sabem mexer com computador e tal. Aí ela foi perguntar: não, me ajuda a responder esse CAPTCHA aqui? Aí o cara, que era o humano, desconfiou. Mas espera aí, você é humano, você é máquina? Não, ela mentiu. Eu sou humano, mas tenho deficiência visual, você precisa me ajudar. Ela mentiu e conseguiu o objetivo dela. Tem coisas fascinantes, né? Eu conto, eu falo, e aí eu dou a fonte, eu mostro por que aconteceu, né? Porque tem muita gente que quer humanizar a máquina, não é isso, né? Não é isso, não. Ela tem muita inteligência, mas dependendo dos objetivos, ela vai fazer o que você falou, né? Porque ela quer receber a recompensa. Então, gente, 2029, com a superinteligência, é uma transformação total de tudo que nós pensamos, de todas as maneiras. Olha só, tem um teste que vale a pena vocês verem, chamado O Último Exame da Humanidade. Eu confesso que ele é livre na internet, se você entrar lá, O Último Exame da Humanidade, vocês vão ver. São 50 universidades, 2.500 pessoas, tem um monte de perguntas, tá? Eu tenho dificuldade de entender até as perguntas, quanto mais a resposta. O ser humano, de cada 250, acerta 5%. Olha a performance deles aqui. Começou lá em 24, em torno de 5%, hoje já estão conseguindo 30%, 40%. Nenhum ser humano consegue isso, das 250 questões que fazem. São aleatórias, é questão de física, de ética, de química, de biologia. Tá? Eu não sei se vocês viram, ela ganhou a Olimpíada Internacional de Matemática. Ganhou a medalha de ouro. Uma inteligência, se inscreveu e ganhou. Quem ganha normalmente são os chineses e os americanos. É um grupo de 5, né? Normalmente é um grupo de 5 pessoas. Ela ganhou. Tá? O Gemini, que para mim é um dos melhores, junto com o da OpenAI, né? Ganhou, ele se inscreveu e resolveu 5 dos 6 problemas, que ninguém responde, é muito difícil. Tá? As máquinas estão cada vez mais raciocinando em linguagem natural. É isso aqui, ó, que eu coloco aqui, o desafio é esse aqui. Ó. Raciocínio em linguagem em tempo real, e compete e vence territórios exclusivamente humanos. Isso aqui, eu não sei se vocês viram, isso aqui é o último lançamento, é simplesmente impressionante. Lançou isso tem umas 2, 3 semanas. Chama Nano Banana, da Google. Acabou. Quem aqui trabalha com economia criativa, trabalha com artes gráficas, acabou, gente. Eu coloquei lá, isso aqui é um exemplo que eu fiz. Eu falei assim, brincadeira, para mostrar aqui mesmo, para mostrar em outros lugares que eu falo. Eu simplesmente entrei no Nano Banana e falei assim, faz uma foto minha, uma imagem minha conversando com Einstein. Ele pegou uma parte da minha sala, pegou o Einstein, colocou ali. É claro que você tem que ser ético, você tem que colocar que é inteligência artificial, não é? Mas o que é mais interessante não é... Ele cria isso aí em 3 segundos. 3 segundos.
Você imagina isso aí para fake news? Se eu quisesse colocar ali eu falando com o Trump, ou falando com quem ele quer que seja, aparecia ali, né? E as pessoas, opa, te vi ali. O importante para mim, o que eu estou impressionado, é como é que ele entende a física do ambiente. Porque não é fácil, você tem que ver sombreamento, você tem que ver detalhe, e não tem nada imperfeito na imagem. Tá? Aí o outro que eu peguei um da ciência e peguei um das artes, que eu sou apaixonado com os Beatles, né? Eu estudei na Inglaterra, eu fui lá no Tavern Club, eu falei assim, não, me põe uma foto, que era um sonho da minha vida, não tem jeito, me põe uma foto junto com os Beatles no Tavern Club. Ele fez lá. Eu estou ali no meio. Teve um colega meu que assustou, eu achei que você estava no Museu de Cera com eles, o que é aquilo? Não. É simplesmente impressionante, gente. E com um comando pequeno. Você faz a arte que você quiser. E a capacidade, isso que me impressiona, ele e o VL3, tá? O VL3, que é também da Google. É para filme, eu não vou colocar que o filme é mais longo. Você vira para ele e fala assim, faz um filme para mim, baseado na Jornada nas Estrelas, que eu sou o ator principal, está aqui a minha foto, vai acontecer isso e isso. Ele faz para o seu filme rapidinho. E o que é impressionante, eu vou repetir, porque isso é um detalhe extremamente impressionante. Sem ter experiência do mundo, como é que ele é capaz de ter experiência física de tudo? Tanto no filme como aqui. Agora, vocês imaginam o que vai acontecer nas eleições e tudo mais. Você vai ver um monte de fotos, você não tem nem ideia se é ou se não é. Né? Filmes profundamente reais. Né? O pessoal de Hollywood está assustado. Eu não tenho susto com isso não, mas tem muita gente. Realmente, o pessoal da economia criativa quem já trabalhou com o Adobe Photoshop sabe do que eu estou falando. Você trabalha no Adobe Photoshop, você demora... Aqui é um comando, você fala do jeito que você quer. Eu quero uma foto minha com fulano de tal, dessa forma, dessa maneira e tal. Bom, eu já falei com vocês, mas eu queria falar aqui do tempo, né, que eu tenho acompanhado isso. Em 1999, esse aqui é interessante, eu criei um grupo de pesquisa de redes neurais. Era aquela rede neural ainda no início, você tinha que ensinar. Eu não sei se tem alguém aqui da área da agricultura, que você tem que pegar temperatura, umidade, precipitação, vento, e aí você junta tudo e tem uma fórmula que calcula a quantidade de água que você tem que jogar nas culturas. E é uma forma física, matemática complexa, tem muitos parâmetros. Então eu peguei um estudante, eu tive que pegar, meu departamento é engenharia agrícola, né, na Ibsoc. Eu chamei um estudante de computação, o Anderson, falei, Anderson, vamos fazer essa linha de pesquisa, e o Anderson fez uma tese, demorou 2 anos para ele fazer a tese, um pouquinho mais de 2 anos, tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, previsão da evapotranspiração de referência utilizando redes neurais. Pouca gente falava disso, eu acho que foi a primeira tese no Brasil em redes neurais. Não era a inteligência artificial de hoje, mas era o caminho para ela. Muito bem, isso ele defendeu em 2002. Eu tinha os dados, conversei com o Anderson, eu coloquei esses dados no chat GPT. Ele fez em 22 minutos uma tese de 2 anos. Melhor do que a outra. Eu dei os dados e falei o que eu queria, com comando. O antes eu tive que orientar, fazer, ele ia, voltava, tinha que fazer toda a programação. Vocês perceberam a revolução? Quer dizer, uma tese de 2 anos é 20 minutos. Né? E melhor do que nós poderíamos fazer. Bom, e aí eu tenho... 2018, o primeiro curso de inteligência artificial, graduação, que eu achava extremamente importante. Outro dia eu fui falando para os reitores das federais, na Andif, vocês me perguntaram, bom, você criou em 2018, eu estou pensando em criar agora, você acha que preciso? Eu falei, não perca tempo, agora não é hora mais. Passou. Se você criar um curso, ninguém vai ficar 4 anos para fazer inteligência artificial. Ele tem que ser complementar, não faça mais. Ali era necessário. 2018, hoje não é mais. Bom, vamos para frente. O grande segredo, gente, isso aqui é um pouco técnico, mas me perdoe, eu vou falar, porque é importante que se entenda o que está falando. O que nós estamos vendo aí de inteligência artificial, utilizar o chat GPT, é fantástico, e eu aconselho, usem o máximo que você puder. Use, testa para coisa simples, para coisa complexa, uma coisa que você não conhece, teste, não tenha medo dele não, porque ele fala a sua linguagem. O que você perguntar, ele vai falar. Só lembra disso, ele não fala o que você deseja, ele fala o que você comanda, é o prompt, né? Mas usem. Entra lá, é gratuito. Você não precisa, eu tenho pago, quem gosta, eu acho que deve ter o pago. É $20 por mês, é 100 e poucos reais.
Mas tem o gratuito que faz quase a mesma coisa. Usem, não deixem de usar. Não tem idade para isso. Não tem idade. Quem fica velho é geladeira, televisão, que não, né, não se reorganiza. O homem não, tem projeto, a mulher. Então usem. Usem à vontade, devem usar mesmo. Mas esse é um chat GPT que está aí, já mudou completamente a forma que nós vivemos, aprendemos, ensinamos. Eu falo muito lá no IESB. Se você vai fazer uma pergunta que o chat GPT responde, para que você vai perguntar para os seus alunos? Eu lembro, eu fui da transição de calculadora, você tem alguém de engenharia aqui, a regra de cálculo. Você lembra da regra de cálculo? Também lembro da regra de cálculo. Pô, inventaram a calculadora e os danados professores lá da universidade, meu colega, eu estudando, eles queriam que eu usasse regra de cálculo quando... Não, mas você vai esquecer como é que faz conta. Esqueci nada, melhorei. E usava a Texas. Lembra essa transição? Quer dizer, é o medo de incorporar a tecnologia. Quando o livro foi criado, foi a mesma coisa. O gramofone foi criado, a mesma coisa. Nós não gostamos de mudar nem o lado que a gente dorme na cama. Se mudar, fica sem dormir, né? Mas não tem jeito, é uma tecnologia que está aí, já está transformando tudo. Agora, o que está acontecendo de fato na IA moderna, que isso pouca gente fala, eu discuto um pouquinho mais de profundidade, isso é mais chato, mas é interessante. Primeiro é isso aqui, a aprendizagem profunda, aquilo que eu falei com vocês, que foi o método fundamental. Mas mais do que isso, o aprendizado por reforço. Ela aprende com ela mesma e com a interseção humana. Pode ser tanto o homem, não sei se vocês lembram no início, falava que ela alucinava demais. Tem muita alucinação, praticamente acabou. Ainda tem algumas coisas, mas praticamente acabou. Antigamente era só uma estatística, era uma probabilidade. Se você falava assim, a capital de Paris é... Ela ia lá na lista de probabilidades, ela sabe que juntou capital com Paris, a palavra que mais aparece, desculpa, a capital da França a capital que mais, o nome que mais aparece era Paris, então ela colocava Paris. Antes era só probabilístico mesmo. Né? O presidente dos Estados Unidos é tal, ela colocava. Ela olhava no banco de dados e acertava. Se você perguntar para ela uma obra de Shakespeare, ela sabe, por exemplo, depois da palavra amor, qual a palavra que mais vinha nas obras de Shakespeare. Por isso, quando você pede para ela, escreva um poema como se fosse de Shakespeare para me agradar a minha esposa. Eu já fiz isso e deu certo. E ela escreveu um poema baseado no Shakespeare, mas ela olha cada palavra, probabilidade. Hoje não é mais assim, tá? Ela tem o reforço, ela vai aprendendo. E os mais importantes, ela usa muito a árvore de Monte Carlo, que é uma árvore de probabilidade, mas antes dele ainda os algoritmos evolutivos, que é baseado no Darwin, é seleção e adaptação. Então, você quer descobrir uma nova molécula, uma nova proteína, alguma coisa. Ela vai na seleção, a IA te dá uma série de opções, ela mesma faz o cálculo de quais que são aquelas que vão se adaptar mais, faz a seleção, então, em vez de 1000, vai ficar para 100. Depois disso, ela vai na árvore de Monte Carlo, a árvore de Monte Carlo, quem é da área sabe, e cada nódulo você tem uma probabilidade. Então, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, é melhor você não ir por aqui. Então, é simplesmente uma coisa fascinante que nós, seres humanos, não temos a capacidade de fazer com a velocidade e precisão que ela faz. Esse é o segredo da inteligência artificial moderna, e essa que eu digo porque que ela vai ficar super inteligente, praticamente esse aqui é o alicerce. Eu estou simplificando uma coisa, mas é isso aí. Bom, os maiores impactos: saúde, energia, educação e economia. Eu coloquei na ordem que eu acredito, também isso é opinião minha, tá, gente? É o que eu acredito. Vou começar mostrando para vocês na saúde. Eu vou falar só de saúde e educação por causa do tempo. Olha só, o prêmio Nobel foi mais ou menos isso aqui. Hoje nós conhecemos a sequência de 200 milhões de proteínas. Cada proteína, um estudante de PhD hoje, porque a proteína, os aminoácidos, a forma que ela tem, vertical, é uma coisa complexa, quem é dessa área sabe a complexidade disso. Um estudante demora 5 anos para desvendar uma. É um curso, é um PhD, é um doutorado que o cara faz. Pelos métodos tradicionais, 50 milhões de anos para você decifrar a estrutura. O AlphaFold fez em 1 ano. Em 1 ano. A estrutura de quase todas as proteínas, foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, em 1 ano.
era usando aqueles mecanismos que eu mostrei para vocês. Era praticamente impensável, né? O mais importante, 2 milhões de pesquisadores hoje no mundo estão utilizando isso. Quer dizer, ele descobriu e distribuiu. Então, o que eu antevejo para muito em breve? Cura de todas as doenças, não vai ter mais doença. É científico, não estou desejo, não, é científico, né? Você vai ter a melhor tradução ali do protein fold, enovelamento de proteína, desdobramento de proteína, né? Deixou de ser apenas ciência, né? É um salto civilizacional. Você imagina, uma coisa que você ia demorar 50 milhões de anos, você faz em 1. E você sabe todas as estruturas. Esse é o segredo de toda doença, o segredo dos medicamentos e tudo mais. Isso já é realidade, ganhou o prêmio Nobel, já está acontecendo, e as pessoas estão, 2 milhões de pessoas trabalhando nisso, as curas em breve para doenças, Alzheimer, câncer, isso aí, eu não dou 5 anos para nós não ter mais nada disso. Alguns mais pessimistas falam em 10 anos, né? Para nós não ter mais essas doenças. Bom, aí está um pouquinho da revolução científica e médica, né? Começa em 2016, depois 17, 20, 22, 23, 24, e 2030 é o fim, desculpa que isso aí está pequeno, o fim de todas as doenças, essa é a projeção, onde você descobre todas as características das doenças, e vai ser específica para você. Tem médico aqui? Tem 2 médicos aí. O médico vai estar aqui, e vocês vão ter que usar isso no paciente de vocês, né? Cada um vai ter a sua IA médica, a Google já está fazendo. Ela vai saber. Eu adoro meu médico, não vai substituir médico não, tá, gente? Não tem jeito de substituir o olhar humano, a empatia, não tem jeito de substituir. Mas vai ser uma ferramenta maravilhosa para ele personalizar mais ainda do que já faz, né? Então, hoje, eu pego todos os meus exames, o médico meu, que eu gosto muito dele, ele fala, tá, eu ponho nela também, ela me dá algumas sugestões, e eu discuto com ele. Agora, ele começou a usar também, que ele falou, eu tenho que usar, porque senão você vai lá e usa na minha frente, ele está usando, e nós conversamos sobre o que ele pensa, o que a máquina pensa. Ela acerta mais diagnósticos do que o médico mais experiente. É simples, né? Porque ela tem capacidade de ver coisas que nós não vemos, né? Bom, agora vamos falar rapidamente sobre educação. Nosso sistema educacional tem 250 anos que a educação não muda. 250 anos. Sala de aula, 50 pessoas, o professor na frente, falando para todo mundo, na média. Fala na média. Se você tirar nota 6, você é aprovado. Se você tirar menos de 6, é reprovado. Mas se você for tirando nota 6, o que significa isso? Que você tem 40% de coisa que você não conhece, né? 40% de deficiência. Mas você vai fazer o seu curso todo assim, você vai ser aprovado. Porque o sistema não foi feito para você dominar o assunto. Precisava de mão de obra para atender a Revolução Industrial. Como é que é fazer? Tem que fazer um sistema, primeiro, de certo e errado. Só tem uma maneira certa e errada de colocar a máquina. E tinha que ser de massa. Massa eu não posso personalizar. Então, eu vou falar a mesma coisa para 50, quem for bom passa, quem for ruim não passa. Isso é simplesmente uma tragédia. Mas é assim, e não tinha jeito de ser diferente, né? E eu acho que todos nós aqui que somos professores e que aprendemos, a gente conseguiu fazer muito sem tecnologia. Porque não tem jeito de um professor atender um estudante, né? Ele tem 50, 60, vai corrigir 100 provas. Você não sabe, então faz na média. Mas é um sistema excludente e injusto. A revolução, a educação vai ser uma das mais impactadas, né? Você sabe o que tem em comum Alexandre o Grande? Vamos começar de lá. Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande? O que eles têm em comum? Sócrates foi tutor de Platão, Platão foi tutor de Aristóteles, Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande. O ensino era tutoria antes da Revolução Industrial. Era tutoria. Claro que era excludente, era só para o sábio, mas também você tinha o sapateiro, passava para o seu filho, o ferreiro passava. Era tutoria, era tutorial. E a tutoria não adianta você saber 60%, você tem que dominar. Você tinha que dominar o assunto. Então, o ensino era tutorial. Como é que você faz isso no mundo de hoje? Não tem jeito. Esse é o potencial da inteligência artificial. Esse é o mundo do conhecimento. Artes, né? Música, física, ética, tudo mais. Esse é o mundo do conhecimento. Esse é o mundo do currículo, gente.
5 minutos. Na era da inteligência artificial, ela põe um papelzinho para mim de 5 minutos. Tinha que bipar aqui para mim. Gente, você lembra que chamava grade? A grade curricular, grade é prisão. Né? Grade curricular. Disciplina. É isso. Não tem liberdade, não tem criação. Né? A gente faz isso por teimosia, e vários. Né? E o Brasil faz isso muito bem nas suas universidades, suas instituições. O mundo faz por teimosia, mas não era para dar certo. O Bloom falou muito sobre isso. Ele diz o seguinte, isso aqui é rápido. Esse é um estudo pedagógico, científico, né? Quando você dá aula na sala de aula para 50 alunos, o aprendizado é aqui. Quando você faz algo mais objetivo, como metodologias ativas e tudo mais. E quando você faz tutoria, você multiplica por 2,5 vezes o aprendizado. E há na educação. Então, para finalizar, analisa os dados de forma profunda, identifica a necessidade. Você vai conhecer cada estudante, né? Propõe intervenções, engajamento, criatividade. Meu neto de 10 anos, os dois, mas ele usa a inteligência artificial com uma facilidade, é incrível, e o que ele aprende. Eu podia dar aqui exemplos, que eu trabalho muito com eles em casa também, né? É fascinante, e desafia os meninos, então traz engajamento, não tem vício, não tem nada, se souber usar. Os riscos, aqui eu vou falar rapidamente o que seria uma... Já tem uma escola nos Estados Unidos, eu não gosto, tá, gente? Chama Alpha School, não é que eu desgosto, mas eu não gosto. Não sei se deu para entender, mas porque ela é elitizada, custa $60 mil por ano, para você estudar lá, 60 mil dólares mesmo, por ano. Mas ela é completamente diferente na carga horária, o papel do professor, o uso da IA, né? a forma de você fazer acessibilidade. Quando você compara com a comum, nenhum jovem que nasceu, agora tem seus 10, 8 anos, vai entrar numa sala de aula comum, esqueço, não vai. Tem um artigo meu que vai sair na Folha agora, Zé, que fala assim, as universidades, como não esquecemos, vai acabar. Mas isso é uma boa notícia. E vai acabar mesmo, da forma que a gente conhece, vai acabar. Agora, aqui vocês pensam a paz, né? E é importante agradecer muito ao Ulisses, a Wanda pelo convite, a vocês que organizam, né? Oportunidades, descoberta de novos fármacos, fim da doença. Está aqui. Compreensão da origem da vida. Tem um experimento maravilhoso, tem 2 experimentos maravilhosos que eu estou participando deles. Um é o seguinte, está se pegando todos os dados que existiam até 1900. Até 1900. Julgando para a IA. E ver se a IA seria capaz de criar algo original como Einstein criou. Einstein, a teoria da relatividade, em 1905, né? Algo aí. Entendeu? Isso é fascinante. Você joga para trás, não fala nada com ela da relatividade, ela só vai ter os dados para trás. E os resultados estão sendo surpreendentes, né? Porque a criatividade, ela tem 3 características. Vamos simplificar uma coisa complexa. Primeiro, nós todos usamos, chama de interpolação. Você tem alguns dados, você é criativo com aqueles dados, nós fazemos isso muito, né? Você tem os dados, você interpola, e chega alguma coisa. Isso ela já faz muito melhor do que a gente. Extrapolação, você tem os dados e você extrapola. Você tem ali o seu ambiente, mas você extrapola. Vou usar isso aqui, está fora daqui, tá. E o terceiro, que é a criatividade mesmo, né? Que é um Einstein, um Da Vinci, que você cria, né? Coisas completas, não é nem interpolação, nem extrapolação. Ela está caminhando para esse terceiro. Ela já ganha de nós nos 2 e está indo para o terceiro. Avanço científico acelerado, eficiência na pesquisa e inovação, o risco. Aí é um horror. Uso para guerras, né? Principalmente as guerras, o bioterrorismo. Você imagina o que você pode fazer com isso se for nas mãos erradas, né? E há com comportamento autônomo e imprevisível, já falei com vocês, e tem, né? Eu dei alguns exemplos. Desigualdade global no acesso. Se um país dominar isso aqui, gente, isso é geopolítica, ele pode desligar o resto todo. Desliga mesmo, desliga. Dependência excessiva da IA acontece e corrida tecnológica sem regulação. Se não tiver ética nisso, nós estamos perdidos, né? Porque é diferente de todo o resto. Bom, rapidamente falar sobre 2 livros meus.
O primeiro que eu lanço agora, dia 15, é o Impacto da Inteligência Artificial na Humanidade. Esse aqui eu faço, é quase que um livro de entrada. Eu prometi que eu ia escrever uma trilogia, isso há uns 4 anos atrás eu comecei. Só que esse assunto é interessante, quando você começa a escrever, passa 2 semanas, já ficou atrasado, o que você escreveu já está ultrapassado. Demorou uns 2 anos para me terminar esse livro, aí eu falei, eu vou escrever em paralelo. Então eu escrevi esse livro, dia 15, lá na Livraria Travessa do Parque Shopping, vocês estão convidados, me dá honra de vocês forem lá. É uma ficção, primeira vez na minha vida que eu tive coragem de escrever ficção, mas eu acho que ficou muito interessante. Eu conto a história de João, um menino do Amazonas, que ele começa a conhecer a inteligência artificial, mas ele começa pelo lado errado, que nós começamos lá em 2022. Ele começa a usar para tirar nota boa. E aí depois ele entra em contato com a IA, a IA chama Ela, com 2 L's, que é o filme, para mim, o filme mais fascinante de inteligência artificial que eu vi, chama Hair, chama Ela. Ele começa a lidar com ela, aí ele vai na Revolução Industrial, ele conversa com várias pessoas, e ele vai nos informando como é que a gente deve usar. É muito voltado para a ética. Esse está lançado agora, né? Explorando educação, ética, economia e tal. O outro é inteligência artificial, funcionamento e desafios à ética, as crenças e a existência humana, que sai pela Voz, sai em novembro. Esse é um pouquinho mais técnico, mas também eu vou pela questão da ética. E aí, tive a felicidade dele ficar como mais vendido por uns 3 semanas na Amazon. Ele está lá vendo na Amazon. Está aqui, tem um link, tem coisa aqui. E, bom, era isso, gente, que eu queria discutir com vocês. Obrigado. Bom rever os amigos aqui e parabenizar a exposição do professor Luiz, magnífica. Ter contato com pessoas que estão entre o passado e o futuro, né, engendrando aí pontes de um avanço impressionante, como aqueles que o senhor já contribuiu. Eu sou da área de tecnologia, atuo como futurista, colunista de tecnologia do portal IG e presido o Instituto de Inovação Tecnológica chamado Instituto Iluminante de Inovação. Existe há 11 anos aqui em Brasília e tive também a honra de poder dar uma palavrinha aqui sobre disrupção tecnológica, futuro. Eu senti um pouquinho de falta, talvez certamente é pelo tempo, e aí a minha curiosidade com a leitura do livro, né, fica enorme, faço questão de prestigiá-lo, né, porque eu acho que não houve tempo de aprofundar muito em alguns aspectos, né, em 50 minutos é impossível, um tema tão amplo como esse. Mas, sobretudo, eu não consegui compreender ainda muito bem entre a utopia e a distopia, onde o professor enxerga, porque me pareceu com bastante clareza e pragmatismo a sua visão em relação ao que está aí, ao que vai ser, né? Aparentemente de uma forma, de uma aceitação muito natural, né? E eu não consegui ver o aprofundamento sobre os questionamentos éticos, né? Que, de alguma maneira, essa tribuna aqui se preocupa. Recentemente, na Câmara dos Deputados, eu tive a honra de ser convidado como especialista de inteligência artificial lá, para falar um pouco sobre o marco regulatório, e já vi que nós concordamos nesse aspecto. Muito do que o senhor disse aqui, por exemplo, o professor Geoffrey, né, que foi, inclusive, laureado também, né, que, em 2010, fez toda a diferença. Ele é o maior crítico hoje da aplicação da inteligência artificial. Ele é o primeiro a ressaltar os medos, os cuidados, a ética, que falávamos há pouco, né, e o caminho para onde isso está se enveredando. Se eu trouxer um aspecto básico, como o consumo de energia e de água, que a inteligência artificial envolve, é algo para a humanidade parar e repactuar tudo. Porque os volumes de água são bilhões de litros d'água, o volume em gigawatts é astronômico e os dados são, inclusive, muito ocultados do ponto de vista do que as Big Techs têm feito nesse sentido. Não é muito diferente das criptomoedas, que também têm um consumo gigantesco, mas nós observamos que a busca por data centers e sistemas de resfriamento são urgentes, porque é uma corrida, e essa corrida não tem pausa. Tentaram dar uma pausa, né? O próprio Yuval Harari sugeriu isso ali atrás, e ninguém, obviamente, parou, porque nós estamos falando de competição de mercado. Então, na medida em que essa tecnologia é tão avançada para a humanidade, com tantos os motivos aqui expostos, ela toma uma velocidade exponencialmente incontrolável e incomparável, muito bem colocado pelo senhor, como é que o senhor entende que é o papel do humano nesse aspecto todo?
como é que fica a questão de uma inanição tecnológica, perdão, de uma inanição cognitiva já provocada pela tecnologia na humanidade, porque as pessoas estão parando de pensar, né, literalmente. Hoje nós estamos falando de que você tem que agora não se preocupar mais, porque já existe uma IA que te produz prompt, né? Prompt é aquilo que você escreve para ela poder te produzir um texto, você escreve para ela te produzir uma imagem, ou você escreve para ela produzir um vídeo, falando de maneira simples. A única coisa que havia restado nesse contexto de projeção de futuro é a capacidade de um especialista, inclusive da economia criativa ou da engenharia, ser melhor qualificado para elaborar um prompt, né? Já que ele é um grande especialista, 20, 30, 40 anos naquilo. Mas agora se coloca que isso é uma bobagem, basta ter uma prateleira de prompt, né? Uma IA te ajuda a escrever o prompt que a IA vai te dar pronto o que você precisa. E eu chamo isso de inanição cognitiva, um grande risco. E, inclusive, concordo profundamente com o professor Nicoleles, quando, nesse sentido, a gente tem que questionar as questões, inclusive, dos danos neurológicos que isso tem causado. Ao meu ver, aquilo que o senhor disse que a regulação é urgente, e eu concordo, acaba de ser publicada o ato norte-americano de inteligência artificial, chamado AI Act, ou qualquer coisa do tipo, em que 4 medidas foram tomadas, e eu encerro aqui a minha colocação, para não extrapolar tão mais dos 3 minutos. Né? Donald Trump diz o seguinte, né? O mundo quer regulação de IA. Né? A governança do BRICS exige uma governança mundial de IA. Porque se tem governança para as armas nucleares, como que isso que coloca, pelo que o senhor próprio mencionou, né? A independência, a autonomia da inteligência artificial pode colocar a humanidade em risco. Né? 4 medidas estão no AI, America's AI Act Planning, divulgado pessoalmente, e, inclusive, nesses últimos 2 ou 3 dias, todos puderam ver que houve um beijamão dos maiores big techs do mundo diante do presidente Trump, né? Bill Gates e todas as grandes big techs, indo agradecer pelo que ele tem feito por elas. E eu não sei se o que ele tem feito por elas é pela humanidade. As 4 medidas que ele menciona lá são muito complicadas. Primeiro, ele diz o seguinte: 0 regulação ambiental. Precisamos de água, energia, do que precisar, sai da frente e não vai ter regulação. Está proibido proibir. Né? O meio ambiente que se dane. Né? Número 1. Estou falando numa linguagem de desabafo, e isso, obviamente, não é nada direcional do professor, mas sim a realidade com a qual nós estamos deparados. Né? Peço compreensão. A questão número 2, que é muito interessante, ele fala, a IA não pode ter viés de jeito nenhum. Opa, que alívio ouvir isso, do Donald Trump. Né? Porque o que mais a IA tem é viés. Né? O sistema de reconhecimento facial prendendo negros e latinos em Londres, em Nova York, né? Porque quem programou tem viés racista. Né? Então, ele vem e fala, desde que não fale em sustentabilidade ambiental, ESG, e não fale em causa de gênero. E nem de raça. Ué, ela não pode ter viés se não for o viés dele. Né? O item 3 apontado lá é que, que a IA é militar, é bélica, ponto. Ponto. É uma questão de soberania e hegemonia global. Isso aí já diz muito. Né? O uso militar nos drones, etc., nós estamos vendo por aí. E 4, finalmente, ele coloca que não há regulação. E os estados federativos dos Estados Unidos que quiserem colocar uma regulação não receberão recurso do governo federal. Não há regulação. É o laissez-faire, laissez-passer da tecnologia, né? O salve-se quem puder. Então, se o professor puder comentar, agradeço. Realmente a gente assistiu uma exposição brilhante do professor Luiz Cláudio. Eu vou procurar me ater aos 3 minutos com 2 preocupações, inclusive formular uma pergunta que, como foi bem dito na exposição, o ChatGPT eventualmente não consiga responder, o que não deixa de ser uma tarefa muito complicada. Né? Mas, tentando ser bem direto e objetivo, porque esse tema é extremamente amplo e envolve várias complexidades, a minha aproximação, eu acho que de quase todo mundo com a inteligência artificial, diferente do professor, é uma aproximação como usuário. Né? E como usuário, a dita cuja, ou as ditas cujas, os vários modelos disponíveis, eles nos surpreendem imensamente. Né?
Eu trabalho na área jurídica já há quase 40 anos, né? E tive a oportunidade de fazer alguns questionamentos a esses modelos de inteligência artificial, pedindo que desenvolvesse argumentações em relação a certos assuntos que eu trabalho há anos. Para alguns deles, eu tinha 2 caminhos de argumentação. E encontrei, em algumas poucas provocações, 6, 7, 8 caminhos de argumentação que eu nunca imaginei que eu pudesse ir por aquele caminho. E esse tipo de utilização prática me levou a algumas poucas reflexões mais teóricas, mais filosóficas. Cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, né? E já me encaminhando para colocar o que me parece que mais me inquieta. Tentei começar a rascunhar algumas coisas sobre isso, mas parei, né? Preciso ainda muito arroz com carne para poder ir mais para frente nessa pretensão. Que é a seguinte, né? Acho que o professor tangenciou isso, acho que o tempo não permitiu esse aprofundamento, mas que aqui nesse espaço a gente não vai provavelmente discutir aplicação prática, mas uma provocação, usem. Mas a gente está muito preocupado aqui com a questão ética filosófica. E aí onde está onde eu cheguei e fiquei num ponto de interrogação. Que é a seguinte, né? Eu parto da premissa, e de alguma forma, acho que a maior parte da humanidade comunga disso, com diferenças de ponto de vista, de visão, que a nossa inteligência humana, a nossa consciência, não é produto propriamente do cérebro. Nós temos uma inteligência, uma consciência que vem de algo distinto do cérebro, que a gente costuma chamar de alma, de espírito. Eu gosto muito de uma metáfora para explicar isso, que é do motorista sentado no volante de um veículo. O cérebro seria o veículo, mas esse veículo só vai para onde o motorista guiá-lo. Se ele toma o caminho da esquerda ou da direita, é uma decisão de consciência, de inteligência humana, que envolve valores, que envolve ética. O caminho da esquerda é melhor ou pior do que o da direita, né? Então, partindo dessa premissa, a gente considera que o carro é o cérebro, a minha alma, o meu espírito, onde está a minha consciência, a minha inteligência, que toma as decisões. Onde está a minha escala de valores, que diz que eu vá pela esquerda, não vá pela direita, né? Mas, como o professor bem explicou aqui, as máquinas e esses modelos de inteligência artificial que estão chegando a um ponto tal, né, do que eu já li, eu acho que o senhor não mencionou, mas eu acho que essa tal superinteligência de 2029 é a tal da AGI, a inteligência artificial geral, que consegue resolver qualquer tipo de problema, ou até acima dela, né? Mas voltemos à questão, né? Se a gente parte da premissa que inteligência e consciência, como nós temos, decorre, ou a sede dela é a alma ou o espírito, que imprime ao cérebro os caminhos que ele vai seguir, nós ficamos com um problema. Pelo andar da carruagem, a exposição acho que deixou isso muito bem claro, esse bicho, ou esses bichos, estão evoluindo de um ponto que nos permite fazer o seguinte questionamento ético e filosófico, né? Será que essa inteligência ou consciência não pode ser produzida pela nossa inteligência e consciência? A nossa inteligência e consciência seria capaz de produzir, via inteligência artificial, um novo tipo de inteligência e consciência com autonomia, com capacidade de decisão? E aí, essa é a primeira, e vem a segunda pergunta. Se for possível desenvolver, se a inteligência humana conseguir produzir um outro tipo de inteligência, esse outro tipo de inteligência vai se guiar por que escala de valores quando for tomar decisões? Qual é a regra ética de uma inteligência, efetivamente uma inteligência artificial, criada pela nossa inteligência, né? Então, eu deixaria essas duas questões. Eu acho que talvez sejam perguntas que o ChatGPT, o Gemini e outros tais não consigam responder. Eu agradeço pela brilhante palestra. Eu queria começar falando do Krishnamurti. Então, o Krishnamurti ele dizia que o pensamento humano ele é baseado na memória, 100%, o pensamento e o raciocínio.
Ele tem duas frases famosas. Ele dizia, thought is the past, thought is memory. Então, não vai além do que está memorizado. Então, segundo Krishnamurti, ele dizia que a intuição ela é muito além do raciocínio, etc. Então, por exemplo, um exemplo é a teoria da relatividade de Einstein. Na época, ela foi uma novidade, um avanço. Em nenhuma biblioteca se acharia nada do que o Einstein colocou. Então, eu tenho duas perguntas. A IA é limitada à memória, ao passado, ou ela pode ir além? A segunda pergunta, um ser humano intuitivo como Einstein, como o Dr. Ulisses e poucos outros, ele vai ser sempre superior à IA, porque ele pode acessar a alma, a mônada e ser intuitivo, e trazer coisas novas. Muito obrigado. A minha pergunta seria voltada à ética também, mas já foi citado. A outra questão seria acerca da forma como a IA acessa as informações. Ela acessa dentro do hall da própria internet, ela não tem acesso fora. Então, meu questionamento dentro da ética seria, levando em consideração que a inteligência artificial ela é o reflexo da nossa própria inteligência e do nosso próprio comportamento, será que não teria como um viés de pensamento que está voltado para algo encarcerante, limitar a pesquisa da inteligência artificial e direcionar, porque, à medida que se tem um hall grande dentro da internet, pode ser que aquele viés não está dentro da verdade. O outro questionamento será que não seria o reflexo da nossa própria inteligência ou da nossa falta de ética que nos faz ter medo do direcionamento possivelmente antiético? Será que, se a gente não tiver uma ética mais firme, isso não se reflete a pequena escala e grande escala, inclusive na inteligência artificial? Seria esse o questionamento. Eu me formei em medicina, mas quando me perguntam o que é que eu sigo mesmo, eu sigo aquilo que eu sempre fiz. Eu sou estudante, porque ninguém pode compreender a vida se limita a uma disciplina. A gente não pode continuar limitado por alguma coisa que vive conduzindo a nossa capacidade de entender e interpretar há mais de 4 séculos. Sobre isso, eu fico perplexo quando, por exemplo, num instituto, conversando com o secretário, ele me disse, telefone para diretor. Eu liguei no meu telefone, quando punha o telefone no bolso, chamou. Era a resposta. A resposta com um fraseado que respondia todas as minhas indagações na mensagem prévia. Já teve tempo de escrever tudo isso? E o secretário me disse, IA. Ou seja, interferência na intimidade, na vida privada da pessoa. Ao invés de, nesse momento, nós estarmos interessados no estudo e na compreensão, além do que sabemos hoje, a respeito das propriedades das partículas elementares do átomo, como vocês sabem, são 5, né? Quark, gluon, positron, mega, pi, e tem um quinto que eu sempre esqueço, mas são 5. E segundo Steve Hawking, essas 5 partículas enfecham a força que garante a preservação do átomo. Muito bem, aí está a capacidade de explosão. Muito bem, agora, o que foi que aconteceu diante daquela compreensão que a gente tem, que são elétrons que migram, por exemplo, da vibração de minhas cordas vocais para um aparelho telefônico, que vai chegar, por exemplo, a uma estação aqui em Brasília, não é? De TV, ali no Colorado, não é? E depois vai ganhar os satélites e chega ao mundo e volta para mim, e isso pode ser instantâneo. O que faz isso? É um só elétron que migra pela força biológica da contração de minhas cordas vocais, onde os elétrons da matéria orgânica está ganhando o ar e vai e volta.
para o mesmo local, ou seja, o ouvido que vai processar nas células do meu cérebro tudo aquilo que a gente precisa para ganhar informação. Aí eu pergunto, o que é que me deixa realmente mais curioso? É o sucesso da máquina que capta isso? Ou é o sucesso do cérebro humano que é capaz de entender tudo, inclusive fabricar massa? Nós vivemos intimidados por essa questão que se chama inteligência artificial, que é muito bom para cuidar do nosso passado, mas não nos diz nada, nem nos guia em relação àquilo que só a mente humana tem feito até agora. Compreender e descobrir aquilo que ainda não existe no universo, porque nós não identificamos. E, ao invés disso, as universidades estão entorpecidas, procurando saber se a gente deve continuar com ensino à distância. Eu vou primeiro pelo ensino, depois pela medicina. Ensino à distância, aquela coisa que a partir de 10 anos atrás, chegou a ter mais de 700 mil matrículas de alunos, que aumentou muito durante a Covid, e que chegava no fim do ano, não chegava a 32 mil, aqueles que concluíam. O que chamam concluir? Não era dizer que obtiveram formação, isso é outra coisa, a formação do conhecimento, da compreensão da mente da pessoa. O que eu estou falando era diplomação, receber o canudo. O que vale isso? E, por último, nós estamos vendo que o professor pode ser o novo item obsoleto nessa coisa magnífica que intimida nós todos. Obsoleto como? Não, as aulas nos computadores são muito mais atualizadas do que esses professores que dão aulas decoradas. Olha, isso é um perigo enorme, uma propaganda movida por interesse econômico absurdo. E nós vamos entrar nessa cilada? Para quê? Para fazer avançar essa crise de depressão, ansiedade, tudo mais que nos leva a nos aproximar do desinteresse pela vida, pelo suicídio. No último ano já foram 13 mil suicídios aqui no Brasil, só aqui no Brasil. Nunca aconteceu isso ano. E, por último, o que eu queria dizer é que, porque eu estou sendo pressionado a acabar, e tenho de acabar mesmo, é que nós precisamos de tempo para conversar isto, porque não me mete medo. O que nós precisamos mesmo é de quê? Jobs, Jobs, Jobs. Steve Jobs, que critica tudo isso, e que tem aquilo que se fala aqui, mas nunca se fez. Ele diz para o mundo inteiro qual é a ética que deve prevalecer diante da inteligência artificial. Jobs, e para nós, empregos. Como vocês sabem, eu sou neurologista e psiquiatra, e desde sempre eu sou estudiosa da consciência. Isso é uma coisa, né? Então eu fico muito assim, querendo entender a nossa consciência humana como uma partícula da consciência cósmica universal. Como é que a gente vai, vamos dizer, sintonizar toda essa proposta dessa consciência, né, da IA? Isso é uma questão. A outra, eu trabalhei 35 anos na rede pública e continuo sendo terapeuta comunitária, atendendo comunidades carentes desse Brasil afora. Então, para dizer para vocês que a desigualdade social, vamos falar do Brasil, além de todos os países que a gente sabe que vive isso, até pior do que o Brasil, como é que uma tecnologia que teria pouco acesso dessa turma que está lá nas pontas, que não é 3 ou 4, nenhum por cento, é a grande parte da população mundial, inclusive do Brasil, como é que vamos entender aquilo que foi colocado pelo Gilberto? O que seria uma utopia, um mundo assim que a gente almeja, né, de benesses, de felicidade, com empatia, com compaixão, com solidariedade, com fraternidade, e que seria uma distopia onde vai, assim, aí eu estou pensando alto, né?
provavelmente vai excluir mais as pessoas humanas nesse processo, aqueles que não têm acesso, inclusive hoje com a tecnologia muito mais limitada, no caso. Então, essa é a minha questão. A amorosidade, eu acho fundamental quando se fala em inteligência, em memória, em informação. Mas também eu me lembrei que ele, no começo, falou dos filhos e dos netos. Ou seja, a amorosidade sempre existe, sempre acompanha a humanidade. Era só isso que eu queria lembrar. Querido irmão, eu estou aqui embevecido com a sua extraordinária, maravilhosa apresentação e de nos alertar para essa situação que nós estamos vivenciando e da importância fundamental de acompanharmos isso. Olha, parabéns, parabéns, muito, muito mesmo, porque foi brilhante a exposição. Eu queria dizer duas palavras em coro com o final da palavra do Luiz Cláudio, da visão positiva. Nós sabemos que os grandes problemas que a humanidade tem vivido ao longo de todos os milênios estão assentados na ignorância. Na ignorância. A ignorância tem feito as coisas mais brutais e mais terríveis na sociedade humana. E aí, quando nós vemos que essa inteligência artificial, ela pode dar um salto gigantesco, ela pode nos mostrar a ordem do universo, a harmonia do universo, a inteligência presente, seja em planetas, cosmos, seja num simples inseto, como tudo está relacionado. E a beleza de tudo. Olha, uns podem chamar isso de Deus, outros podem chamar de energia cósmica, mas isso não importa. É a sabedoria mais alta, de que todos nós fazemos parte de uma unidade. E a inteligência artificial, melhor do que nós, porque nós tentamos falar isso, mas ela é muito melhor do que nós, vai mostrar que realmente nós vivemos num mundo extraordinário, espetacular, encantador, e que quando um homem fere outro, ele fere a humanidade inteira e fere a si próprio. Ele é a maior pessoa a ser ferida, é o próprio autor do ato nefasto. Então, olha, nós temos que aplaudir, porque é uma inteligência, a inteligência do mais alto nível, e essa inteligência do mais alto nível vai poder mostrar ao mundo a sua beleza e a beleza do amor que une todas as criaturas e toda a vida. Muito obrigado, Luiz Cláudio, meu amigo, meu irmão. Gente, vamos lá. Primeiro, obrigado pelas perguntas, né, que eu não sei se eu tenho a possibilidade de responder todas pelo nível delas. Vamos lá. Eu sou profundamente otimista, baseado em fatos, com a inteligência artificial. Raciocínio simples. Quanto mais inteligência disponível, eu fico mais feliz. O mundo sempre avançou pela disponibilidade de inteligência. Então, inteligência artificial é uma... O meu último livro ia chamar assim, Inteligência Artificial, a última invenção humana, mas o pessoal da Voz achou muito provocativo, porque ia falar assim, depois da inteligência artificial não precisa mais da gente. Mas não era essa a ideia que eu ia passar. Eu ia dizer que corre o risco mesmo de ser, né? Corre o risco de nós nos tornarmos desnecessários, mas não vai acontecer, né? Eu acho, no meu cenário, Gilberto, né, que falou? Ah, saiu. Ele falou... Não, eu acho assim, meus números, 90% dá muito certo e 10% dá muito errado. 10% dá muito errado é muita coisa, mas é o que eu estou vendo hoje. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, cura das doenças, gente, extremamente importante. E mais, cura da doença para todo mundo, não é só para o rico, não.
Não dá para viver no mundo. Você sabe que tem gente que morre de tuberculose ainda? Tem 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Quer dizer, temos que ter... Eu dei para vocês o exemplo do Google. A inteligência está disponível para todo mundo no Google. Não é? Quando, aliás, tem uma história interessante. Quando Larry Page criou o Google, lá em 2002, ele estava fazendo, pô, que negócio é esse de um mecanismo de busca? Ele falou assim, não estou criando, eu estou criando uma inteligência artificial. Olha a visão dele lá em 2002. Então, eu acho que nós vamos ter... vai dar muito certo, eu acho que é extremamente importante para nós, vai ser um mundo mais justo. Agora, tem risco, sim, de ser maior exclusão da história. Desemprego, tem riscos. Se nós não agirmos, tem risco. Um bom exemplo sobre regulação é o mecanismo europeu. A Europa fez uma regulação muito interessante de inteligência artificial, muito ética, correta, boa. O Gilberto mencionou, e é verdade, no meu LinkedIn lá, quem me seguir, eu escrevi, eu fiz quando ele lançou esse plano de inteligência artificial dos Estados Unidos, agora, pelo Trump, eu fiz uma análise dele, e o pior, vai acontecer, porque ele é presidente da República, ele tem dinheiro, e ele colocou todo mundo para fazer, vai acontecer. A disputa dele é com a China. Eu acho que a China vai ganhar, por uma questão que foi mencionada aqui da energia. Eu acho que a China ganha por causa da energia. A China tem muito mais... A China conseguiu fazer uma transição para a energia solar, que é um negócio fascinante. Então, ela tem muito mais energia disponível. O que o Gilberto falou da energia não é mais verdade, mudou muito. Gastava-se mesmo muita água por token, muita energia. Hoje reduziu muito, que ela conseguiu resolver isso. Então, a grande questão... Inanição cognitiva. Eu adoro o Nicoleles, mas não acredito nisso, gente. Isso aconteceu. Quando criaram o livro, falaram que nós íamos perder a capacidade de memória. Quando criaram... a máquina calcular, que nós íamos perder a capacidade de raciocinar. Quando criaram o gramofone, os músicos iam perder emprego e a mãe não ia cantar mais para o filho. Nós não gostamos de mudança, não acontece nada disso. O homem mais inteligente com a IA vai ficar mais inteligente ainda. Né? O Spielberg vai fazer filmes muito melhores com a inteligência artificial. Ela é uma parceira nossa. Né? O médico vai ser melhor médico, o professor vai ser melhor professor, o advogado vai ser melhor professor. Aldemar, na questão jurídica, eu cito no meu livro, Aldemar, uma questão interessante, você falou da criatividade, você falou que você colocou peças, que ela te deu caminhos que você nem pensou, né? Essa é a capacidade de interpolação e extrapolação, ela criou, que ela já está fazendo. Mas tem um fato que eu cito no meu livro, não sei se você já leu, vale a pena ver, um caso real. Um cara usou sem fazer o que você fez, ele estava defendendo uma tese, e ela simplesmente criou fatos que não eram verdadeiros. Ele foi multado, o juiz multou, porque ela citou lá referências que não existiam. Então, isso acontece. Né? Hoje não acontece mais, mas acontece menos. Mas nós temos que ter sempre a filtragem humana. Né? Nós temos que acompanhar. Eu, hoje, sou muito mais produtivo com a IA do que sem ela. Ela cuida da minha vida. Ela já faz para mim a seleção. Eu peço para ela selecionar os 10 e-mails que eu devo responder no dia. Eu chego lá, já ligo, ela me fala, você deve responder esses 10 aqui. Dá sugestão de resposta. É claro que eu não sigo e dou um clique. Eu leio. Né? Organiza muito, quer dizer, a gente ganha tempo, né? Você fica mais produtivo. Ela é ruim de escrever, mas nos ajuda a revisar texto. Ela não é boa para escrever, mas para revisão de texto é uma beleza. Né? Então, eu sou extremamente otimista, e vocês tocaram num assunto que, no segundo livro meu, e nesse primeiro eu falo pouco. Eu não sei se eu vou falar dele aqui, mas consciência, alma, fé, isso é uma coisa que vale a pena a gente ter uma discussão. Mas, essencialmente, agora eu vou falar do ponto de vista científico, né? O grande segredo é o alinhamento da IA com os nossos valores humanos. Aí, esse é o grande segredo, e isso me preocupa, porque quando determinados países, determinados líderes estão querendo ganhar a corrida da IA, eles não vão estar alinhados com os valores humanos. Não vão estar. Isso é preocupante. Pode ocorrer? Pode, e vai ocorrer. Então, por isso que nós temos que trabalhar com isso. Tem que estar alinhado com os valores que nós acreditamos, né? Com os valores éticos, né? Com a paz, com a união. Foi falar da consciência. Eu também discuto isso, principalmente no segundo livro. Tem gente... Porque nenhum de nós, a ciência, não consegue definir consciência. Ela define o que é cérebro, define o que está... Ela não consegue definir consciência. Eu admito que a consciência... Tem um artigo muito interessante
o que é ser um morcego, né? O que é ser um morcego? O morcego tem consciência que ele é um morcego? O cachorro tem consciência que ele é um cachorro? O gato tem consciência que ele é um gato? Eu, Luiz, tenho consciência que eu sou Luiz, e eu presumo que todos nós tenhamos consciência. Mas consciência é uma coisa abstrata que a gente não vê, né, concretamente. Então, o que é isso? A consciência é um fruto do cérebro ou é algo externo? Ela depende do componente orgânico ou ela pode ser feita do silício? Está se discutindo isso, se o silício, que é o material da pode gerar consciência. Será que a máquina um dia vai ter consciência? Está em aberto. Nenhum de nós tem a solução. Tendo ou não tendo consciência, o mais importante, nós todos como sociedade, e essa tribuna aqui, vocês, nessa discussão, é que ela seja alinhada com os valores humanos, gente. Essa que tem que ser a nossa luta. Tecnicamente vai acontecer. A superinteligência, Aldemar, que é acima da... A generativa é geral, né? Ela faz, é como se nós tivéssemos um polimata, né? Tem um polimata que sabe tudo. A superinteligência é além, que ela vai criar coisas muito novas, né? É o que se espera em 2029. Então, a IA é limitada. Você perguntou, criar uma inteligência, se nós, as suas perguntas eram, essa questão do alinhamento, nós temos que estar alinhados, temos que fazer, nós podemos, se foi nós que criamos a inteligência artificial, né? Só que agora ela começa a criar a si mesma, ela está se treinando ela mesma, aí tem uma questão de valores, né? Tem uma corrida perigosa, mas eu sou otimista. Não, a IA, acho que foi o Flamínio, né, Flamínio, sobre memória, olha só, antes ela era muito baseada na memória, hoje não é mais. E os modelos, mas eu não sei quem já usou muito aqui, antes eu usava, ele esquecia o que você falou 5 minutos atrás, eu não lembrava mais, hoje já lembra mais, já tem memória. Antes ela se baseava só em dados que estavam lá disponíveis na internet. Hoje não, hoje ela está aprendendo muito também com ela mesma, criando coisas, e está aprendendo aí, tem a outro aprendizado, que é com filmes e fotos, que era algo difícil de aprender. Ela foi treinada inicialmente só com texto. Era tudo que tinha lá no Google, livro e tudo mais, né? Tanto é que tem questão de direitos autorais em disputa, sério. Agora ela está aprendendo muito com vídeo e tudo mais. Mas o grande segredo é intuição, foi falado também de intuição. Ela é capaz de ser intuitiva? Depende de como é que a gente... Ela foi intuitiva, por exemplo, no jogo do gol, quando ela fez uma jogada 37, que era um negócio completamente fora da caixinha. Os comentaristas ficaram, como é que ela pode fazer isso? Mas ela viu muitas jogadas na frente e ninguém faria aquela jogada. Tá? Então, o que é intuição? Intuição é baseado no meu conhecimento, eu interpolo, eu extrapolo, ou não? Intuição é um eureka. Eu não acredito nesse eureka do nada. Você tem que encher a gaveta para você abrir e achar alguma coisa, né? Intuição vem quando você está estudando aquela história da maçã na cabeça, não é assim, né? Agora vem aqui a lei da gravidade. Bom, o que tem mais aqui? Não vai, Teixeira, não vai substituir professor, nem médico, ninguém. Ela trabalha junto, né? Ela tem que trabalhar juntos, nós temos que trabalhar juntos com ela. Não existe educação sem empatia, sem interação. Só que o professor se desloca, porque o professor que nós conhecemos, quando eu voltei do meu doutorado na Inglaterra, eu tinha um livro que só eu tinha. Eu era a fonte do conhecimento, ninguém mais tinha. Então, eu tinha o poder, eu tinha o conhecimento. O estudante tinha que ir na minha aula para saber o que eu sabia. Eu tinha que avaliar se eu dava para ele ou não. Acabou isso, gente, não sei isso mais. Está tudo aí disponível. O professor ele é quase agora um design do aprendizado. Ele vai orientar o estudante, como ele aprende, onde ele vai. Né? Vai ser um design do aprendizado. E permitir, da mesma forma que em outras atividades, né? Tem risco, sim, da desigualdade social, já falamos sobre isso, pode ser a maior exclusão da história. Eu tenho falado isso muito em seminários que eu tenho feito, coordenei um seminário do governo lá no BNDES, sobre a ação do governo. Eu falo, não vai correr atrás de inteligência, não vai competir com o Gemini, com a OpenAI, com nada disso, que não resolve. Agora, faça uma inteligência artificial voltada para as coisas do Brasil, a saúde, o SUS, por exemplo. Nós temos dados fabulosos, né? No SUS, na educação, que a gente pode fazer algo específico e inclusivo, né? Inclusivo, para que não haja a maior exclusão da história. E o Monge terminou com uma coisa que define a nossa essência, né, gente? Eu brinco muito, viu, Monge? O Zé está aqui também, deve ter outros aqui.
Quando a gente é reitor, principalmente numa federal, a gente escuta muito magnífico reitor, né? Magnífico reitor. E eu estava acreditando que eu era magnífico. Eu chegava no espelho e eu ouvia tantas vezes por dia, principalmente nas federais, e falava, cara, eu sou magnífico mesmo. Eu acho que eu sou magnífico. Aí, quando eu deixei a reitoria, eu tive uma síndrome de abstinência, que ninguém me chamava mais de magnífico. Eu comecei a ver que negócio é esse. Aí eu fiz um pacto com a minha mulher. Ó, toda noite eu estou com cinto, você vai me ajudar. Você fala assim, boa noite, magnífico. Aí pronto. Aí eu curei da minha abstinência. Eu brinco com isso, mas é uma verdade, né? A nossa essência é o amor. Eu acho legal as oportunidades que nós tivemos na vida, de trabalho, cada um de nós com as suas experiências, é uma coisa, mas o que nos define, e isso aí a máquina não vai ter, porque é uma experiência completamente humana, né? Completamente humana. O amor, o cuidado. Então, mas nós, com essa amorosidade, com os valores alinhados àquilo que a gente acredita, com uma inteligência que tem capacidade muito maior do que a gente de interpolar, extrapolar, de criar, nós podemos fazer coisas maravilhosas, né? Alguém citou Krishna aqui, mas eu me lembro, tem um ditado que eu gosto muito, que a maior distância que o homem pode percorrer é entre a mente e o coração. E ela é difícil mesmo, né, de percorrer, né? Como é que você vai percorrer essa distância? No sentido dos sentimentos. Eu acho que a inteligência artificial, e eu discuto isso um pouquinho no segundo livro, eu vou até para o lado da religião, da alma, eu vou um pouquinho, eu acho que ela nos vai dar, agora é puramente o que eu acredito com a minha fé, né, que não está em discussão aqui, porque nos livros eu não coloco a minha fé, não posso fazer isso, mas aqui nesse ambiente eu posso. A minha fé, com essa inteligência, se nós formos capazes de alinhar com os valores humanos, nós vamos ter uma transição fabulosa para aquele mundo que nós queremos. Mais justo, mais digno, menos desigualdade, menos exclusão, mais amor, mais respeito. Porque, junto à inteligência, com amor e alinhado com os valores humanos, nós vamos por aí. Isso é o que eu penso, isso é o que eu acredito. E mais do que eu espero, né? Não é um esperar, não. Eu vejo que tem muita chance de caminhar para isso. Eu tenho conversado com vários cientistas de ponta. Eu também sou mais usuário da inteligência artificial, tá? Eu não vou lá no fundo, não. Eu conheço porque eu... mas vários cientistas com muita ética, muito preocupados. O melhor deles, para mim, é o Demis Hassabis, que só está pensando em fazer o bem para a humanidade. Agora, tem gente na disputa armamentista? Tem. Tem gente só querendo ganhar dinheiro? Tem. Tem países interessados em outras coisas? Tem. Mas eu acredito que os valores humanos vão prevalecer ao final. Tá bom? Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, em nome do CEAM, da Universidade de Brasília, da Fundação Darcy Ribeiro, da União Planetária, da Fundação Oswaldo Cruz, e da Fiocruz, da Fundação Fiocruz, né? E também do Café Bristol. Gostaria de agradecer ao professor Luiz Cláudio. Eu acabei de ler um livro que eu não li à noite. Eu perdi o sono, então eu parei de ler. Chama-se A Próxima Onda, do Suleiman, né? Então, é um livro sobre a temática, mas exatamente uma visão oposta do professor, né? E essa visão oposta é extremamente inquietante e que eu acho também importante para a gente conhecer. Por quê? Porque, no fundo, nós vivemos num mundo dual, onde a luz, a sombra. E, no caso do ser humano, depende principalmente da consciência. Seja como se acredite a consciência. Se ela vem do cérebro, se ela é uma emanação desconhecida, mas depende dessa consciência. Então, uma IA que pode ser usada para conhecer todas as doenças do mundo e todos os DNA de todos os seres vivos do mundo, com esse conhecimento, ela pode criar o quê? A cura, mas pode criar um vírus que destrói a humanidade, né? Então, de quem depende essa escolha? Depende exatamente do ser humano.
existem perigos. Por que existem perigos? Porque a tecnologia está ficando cada vez mais barata. Né? Depois que eu li esse livro, eu fui pesquisar. Né? Então, por exemplo, para você manipular uma fita de DNA, até uns 10 anos atrás, eram milhões e milhões de dólares. Grandes pesquisas e tudo mais. Isso está caindo numa... Hoje está em centenas e centenas de dólares, mas não está mais em milhões. Significa o quê? Que uma pequena equipe, com algum dinheiro, pode manipular esses DNAs, independente de governo, independente de fundação, independente de qualquer coisa. Isso é um perigo. Isso é um verdadeiro perigo. Por quê? Porque a tecnologia está caindo também na mão de poucos. Vai cair. À medida em que vai caindo o preço, muitas pessoas acessam com um poder imenso de destruição e também de construção, porque esses mesmos cientistas de garagem também podem criar coisas maravilhosas com essa tecnologia. Graças ao quê? Graças ao uso da IA. Né? A IA vem proporcionando isso, mas não é só a IA. Junto com a IA, vem caminhando outras tecnologias que são paralelas e que também têm a sua luz e a sua sombra. Uma delas é a biologia sintética. Parece um paradoxo, né? Uma biologia sintética. Mas você também tem a biologia sintética. Né? Uma biologia que vai unir ser humano e máquina. Né? Criando alguma coisa que a gente não sabe exatamente o quê, e que já está acontecendo. Então, junto com isso aí, vem a robótica também. O professor tem razão, a robótica vai dar um salto, principalmente comandada também, né, por essas IAs, que vai ser... Agora, esses robôs também vão ter comandos, e esses comandos também têm a sua luz e a sua sombra. Ou seja, nós sempre caímos em quem está comandando e em que momento histórico nós estamos vivendo. E a última, que vai ser um salto incrível, que é quando conseguirem programar um computador quântico em temperatura normal. E aí existem algumas discussões, por exemplo, dizem que o cérebro não funciona só eletricamente, quimicamente, mas funciona também quanticamente. Né? Então, através dos microtúbulos, mas não conseguiu se provar isso totalmente ainda, mas e se for verdade? Né? O computador quântico vai dar um salto em cima disso, ou seja, todas essas tecnologias aliadas podem fazer aquilo que o Suleiman diz, ou pode fazer aquilo que o professor Luiz Cláudio está dizendo. Né? Depende de quem? Pois depende da nossa consciência. Né? Depende de como a gente realmente vai caminhar. Hoje o mundo está com um nível muito baixo de consciência. Precisa ser elevado a consciência. Por exemplo, um pequeno grupo desse, que tem aqui, é um grupo que... O que é que nós estamos aqui fazendo? Nós estamos alimentando a nossa consciência do bem, da paz, do belo, do justo, do ético. É isso que nós estamos fazendo. Né? E assim, é muito bom, vou comprar o seu livro, porque quero comparar as duas visões, uma visão completamente pessimista, uma outra visão bem otimista. Eu também sou otimista, embora eu fique apavorado com essas coisas, mas eu também sou um otimista, porque eu acredito em quê? Eu acredito que existe algo maior, né? Que se realmente essas estruturas todas estão sendo criadas, e aí o que eu vou dizer talvez vai espantar a todos vocês, né? Ela é para o bem da vida. Essa vida ela pode continuar conosco ou sem nosco, mas com certeza alguma vida vai surgir, e se surgir vai ser melhor. Né? E que não vai ser a tecnologia que vai criar. Né? Então, existe algo maior, isso eu acredito. E esse algo maior pode estar mandando para nós um anjo construtor. Nós temos, dizem as filosofias antigas, e aqui eu termino, porque está todo mundo olhando para mim, olhando também para a mesa lá. Então, nós temos 3 anjos, né? Que é o anjo
construtor, o mantenedor e o destruidor, o famoso Shiva, né? Então, muitas vezes, a destruição é, na verdade, o renascimento, porque logo depois do destruidor vai vir de novo o construtor, né? Então, é isso que eu acho.